Então vamos nós então para a mensagem de Jesus. Fé e razão. Então, dentro dessas perspectivas, devemos observar os discursos e práticas religiosas que as comunidades protocristãs desenvolviam. Nós também não podemos pensar que os primeiros cristãos eram inocentes, né? Eles eram bem espertos, né? O estilo de Marcos, né, do Evangelho de Marcos, ele desenvolveu aquele estilo. Evangelho é um estilo novo, literário, que ele desenvolveu. Então, para poder passar a mensagem, ele criou um estilo literário novo. Então, não é qualquer um, né, que tem essa capacidade literária para isso. Aí fizeram liturgias e as ritualísticas foram construídas para determinados objetivos. Portanto, não são neutras e pretendem legitimar determinados padrões comportamentais e novas concepções de mundo. Aí eu botei aqui a diferença entre liturgia e a ritualística. Então, quando a gente olha a estrutura da missa, aquilo ali é a liturgia, né? É dia de domingo, lá no antigo, né? Era dia de domingo, as pessoas se reuniam em nome de Jesus, fazia as preces, tinha a homilia, a leitura, aí tinha a Eucaristia, aí dependendo de como cada um era tratado, né, então dizem que Paulo, falava para as pessoas trazerem alguma coisa para comer, e depois tinha o ágape, que era a refeição em comum. Então, isso era a forma para que as pessoas vissem publicamente essa ordem de como que o culto era direcionado para as pessoas. E essa liturgia variava de grupos para grupos, né. Então, a missa católica é diferente do culto evangélico, que é diferente das cerimônias judaicas. Então, dentro do cristianismo, a própria estrutura da liturgia varia. E a ritualística é como que essa liturgia, os passos da liturgia vão sendo executados dentro de uma ordem. Então, para receber a hóstia, a liturgia, a ritualística, olha, tem que ir lá, tem que se ajoelhar, abre a boca, bota lá. Então, tudo isso é a ritualística que vai dizer como que a liturgia vai se conduzir, certo? Então, essas são a as principais diferenças entre a ritualística e a liturgia, ok? Então, da tradição oral para a tradição escrita, no mundo antigo, era essencialmente oral. As pessoas sabiam, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, por isso a figura dos escribas, né? Então, a prática e os discursos presentes nas fontes escritas, né, são as compreensões das comunidades primitivas em função de sua vivência com Jesus de Nazaré. E foram os cristãos que inventaram o livro. Não, o livro, que é um livro. Um livro é o Códex. Por quê? Porque antigamente era um papiro, era um rolo. Então, pegava o rolo e 10 metros de rolo para o cara ficar lendo lá. Então, os cristãos muito espertos, para facilitar o acesso, em vez de fazer a escrita no rolo, ele cortava e prendia na lateral. Aí chamava de códice, né. Então, que é hoje o estilo do livro que a gente tem, certo? Então veja que são pessoas que estavam preocupadas e voltadas para a difusão do ensino do Jesus dentro de uma fé no qual ele era o Messias. Então não é qualquer pessoa, não eram qualquer pessoas, assim, pobres, eram pessoas analfabetas com recursos, porque um papiro
Não era qualquer um que tinha acesso não, porque era caro. Aí de ovo de carneiro, né, que a pele de carneiro, também caríssimo, tanto que as pessoas pagavam, quando não interessava, para colocar o que eles achavam interessante. Então não eram qualquer um, nem qualquer tipo de pessoas que tinha essa compreensão e viu a necessidade de estabelecer um uma propaganda que chama de proselitismo da fé cristã. Aí eles falam assim: "Olha, a tradição oral vai se perder e nós temos que escrever". Por quê? Porque a fé judaica era escrita. Então, se eles queriam concorrer com o judaísmo, ele falou: "Então nós temos que escrever, então nós temos que ter também uma tradição escrita, senão nós vamos", porque eles usavam as escrituras judaicas como sagradas, eram as mesmas escrituras. Aí e cadê a nossa? Né? Como é que nós nos dizemos cristãos sem uma tradição, sagrada, escrita? Aí eles começaram então a escrever. E para escrever, em função do judaísmo, eles tinham que compreender bem a literatura judaica. Então não era qualquer pessoa também que compreendia a literatura judaica, como hoje. Você pode perguntar para o cristão: "Ah, eu sou cristão, vou na missa, tal, tal, tal. Qual a diferença do Natal nos evangelhos?" Não sabe. Quantas vezes Jesus foi para Belém, né, ou foi para Jerusalém? A maioria não sabe. Mistura os evangelhos como se fosse uma história só, hã. Então: "Ah, isso está em Marcos, a tentação do demônio está em Marcos". Aí o cara pega aquilo, mistura com o conteúdo de Mateus e faz uma narrativa única, como se fosse uma coisa, assim, cronológica e uma só, os evangelhos, certo? Então é essa preocupação de definir a tradição oral para uma tradição escrita, era não perder o conteúdo da mensagem de Jesus dentro e em concorrência com a literatura, judaica que estava muito bem estabelecida, né. Então os redatores, né, que não se sabe se foram os evangelistas ou não, elaboraram uma realidade religiosa, dentro daquilo que tinham vivenciado em suas tradições religiosas, judaicas ou não, porque vão ter 2 tipos de cristianismo: ou cristianismo judeu e o cristianismo grego. Então, como que eu vou viver os ensinamentos de Jesus se eu sou grego? E como que eu vou viver os ensinamentos de Jesus se eu sou judeu? Aí o outro lá: "Não, agora eu sou egípcio. Como é que eu vou viver isso?" Então, a gente vê a necessidade de ter algo que norteie. Então vai ter uma normativa, um cânon, né, que é uma regra para todo mundo seguir a fé. Então são essas necessidades que fazem com que a tradição oral passe para a tradição escrita, para que não fuja tanto do do significado do que era realmente o ensinamento de Jesus. Tá dando certo aí, gente? Ou tá complicado? Muito bem. Tá cheio de dedinho aí, então tá bom. Se o se o Rios falar, então, pô, tá tranquilo, eu entendo tudo. Então, essa mensagem de Jesus, eles vão levar principalmente como uma esperança para um novo amanhã, por causa das condições de vida, né, que o povo judaico primeiro e o do império, sob o Império Romano, vivenciavam, né.
Então, era uma vida sem opressão e sem o domínio romano. Então, veja que isso era uma coisa inédita, porque ninguém se preocupava com o pobre, ninguém se preocupava com o lascado. Se o cara tinha problema, os soldados romanos, eles tinham apoio. Quando iam para a guerra, ficava ali, decepava o braço, perdia algum membro, alguma coisa, eles tinham uma espécie do amparo do Estado. Mas os outros não tinham INSS na época não, filho. E os cristãos realmente passaram a olhar para essa população. Por isso essa mensagem de esperança que eles traziam, né? Isso é realmente uma coisa que o cristianismo traz. Então, e qual vai ser essa coisa que ele vai trazer? É justamente o que a gente vai encontrar no cerne da mensagem cristã, que é o reino de Deus. Jesus não define o que é o reino de Deus, mas é algo em que haja justiça. Antes de mais nada, tem justiça. Vai prevalecer a vontade de Deus, porque isso aqui vai fazer referência aos ensinos judaicos, em que Deus é justo e prometeu aos justos um mundo justo. Então eles vão pegar isso e vai ter então um reino. A ideia de reino aqui é um rei que estabelece ordens e leis para o seu domínio. Então, e no seu domínio haverá justiça, certo? O amor e perdão, né? Jesus enfatiza isso, que a gente vê nas inúmeras passagens dos evangelhos, mas veja que isso dentro de um contexto religioso, em, em que o aspecto social, o religioso e social se misturam. Hoje a gente separa muito o religioso do social, mas nessa época não existia essa separação de social e religião. Você agia dentro da religião. A religião era maior que o social, né? O social, ele fazia parte da estrutura religiosa, porque Deus, acima de tudo, era o rei. E o discipulado. Ah, se Jesus mandou as pessoas fazerem esse proselitismo, essa propaganda, também é duvidoso. Porque não tem aquela passagem que diz assim: ide e divulgai a mensagem, acho que está em Lucas, né? Não sei se vocês se lembram. O grego não está assim. No grego está indo divulgai a mensagem. Não é ide, é indo. Ora, se você vai para um local, então você divulga a mensagem. Não é você ir lá para divulgar a mensagem. É dentro do por onde que você vai. Olha, se eu for daqui lá para Calcaia, que é a cidade eleita mais perigosa do mundo, do Brasil, eu vou e divulgo a mensagem. Agora, eu não vou lá só para divulgar a mensagem, porque eu não vou fazer proselitismo. Então, no grego está lá, indo, né, aproveita e divulga, né? Então, são essas pequenas mudanças que vai fazer com que o cristianismo crie uma intolerância com as outras religiões à medida que ela vai se tornando mais forte, porque ela se distancia da fonte, certo? Vocês estão conseguindo ver bem aí os slides? Sim, tá Aqui bem. tá perfeito. Tá ótimo.
E a vida eterna. Ó, Jesus promete vida eterna aos que creem nele. Olha, isso aqui já a gente já observa que não é assim, né? Isso aqui é coisa do cristão. Se Jesus era judeu, ele não pode prometer vida eterna porque ele não é Deus. Então são essas expressões na linguísticas que os especialistas vão vendo se uma coisa é de Jesus ou não. Se compreende que Jesus era judeu, então ele não pode ser Deus, né? Então, ele não pode prometer vida eterna. A vida eterna só promete quem é Deus. E o porquê? Porque na E, época. e, a- e aí, nesse caso, só um instantinho, e Hum, ainda tem o seguinte, ainda tem uma condição, tem que crer nele. Se não crer, não vai, né? vai para o inferno. Ainda é condicional. É. Aí o que, que a gente vai ver? Antigamente, a crença na eternidade era alguns grupos judeus que tinha, que eram os fariseus, mas ela predominava mais no mundo grego. No mundo grego, desde Pitágoras, a ideia de vida eterna já existia e nas religiões de mistérios, que a gente viu na semana passada. Você tinha que adquirir e conquistar a vida eterna. E no cristianismo era assim: ora, Deus não criou todo mundo, mas não criou eterno. Eterno é só para quem acredita nele, para quem vai servi-lo. Então você tem que se tornar cristão. Se tornando cristão, batizado, você então, Deus lhe dá a vida eterna, porque ele pode. Horas. Aí o outro dizia assim, no grego lá, por exemplo, quando você morrer, você vai para onde? Ah, eu vou para o Hades. Pô, bicho, ficar lá no fundo, nunca ia para o Olimpo. E o judeu ia para o Sheol, que era um local de silêncio e frio, né? Onde não havia a presença de Deus, né? Quer dizer, o Sheol. Aí o cara: "Caramba, então quer dizer que para mim ter a vida eterna é só me converter? Opa, então é mole, né?". E aí, pegando aquele pessoal, que era justamente os escravos, os pobres e os deserdados, com essa promessa, aí ele começou a fazer essa propaganda, amparado também, claro, naquilo que a gente falou, na ação social, e realmente eles amparavam as pessoas necessitadas. Mas também com essa promessa: "Olha, se você se batizar, tal isso, você terá vida eterna". É tanto que criou uma confusão grande quando o cara se batizava, se convertia e depois viam ele na outra religião, né. Aí: "Ué, você não é cristão?". Eu falei: "Não, não, calma aí". Eu falei: "Então esse batismo valeu ou não valeu?". Tinha esse problema lá da validade do batismo. Até hoje ainda ficou isso. Se você sai da igreja católica, por exemplo, e vai para uma outra vertente protestante, eles não aceitam o seu batismo e você tem que batizar de novo, né, por causa dessas brigas. Olha, se todo mundo é cristão, então um batismo não valeria, mas não é assim não. Então essa questão da vida eterna é interessante. Bem, aí essa centralidade continua e na mensagem de Jesus é o tema fundamental para a compreensão do cristianismo. Então, os teólogos, a função do teólogo é trazer a compreensão do ensino de Jesus para o momento atual. Então, o teólogo do século XVIII pega o ensinamento de Jesus e atualiza para o século XVIII. O do século XXI pega o ensinamento de Jesus e atualiza para o século XXI. Então, o papel do teólogo é como que o ensino de Jesus vai incorporar essa série de pessoas que não se identificam com o seu gênero, que fazem um monte de coisa aí, que é animal, que é isso. Como que o ensino de Jesus se adapta a essas pessoas? Porque ela tem que incluir essas pessoas de uma forma tal que eles vivam a mensagem, não é simplesmente incluir. Eu vou dar um exemplo aqui do islamismo.
tem uma mensagem que é central no islamismo, que diz assim: todo muçulmano tem que ir uma vez na vida a Meca. Tem que ir rodar lá a pedra que vê lá do espaço, lá, o meteoro. Cara, na África, tinha gente que não tinha nem o que comer. Imagina para ir a Meca, uma vez na vida. Já comi uma vez na vida, e juntar dinheiro para ir a Meca. E os mais piedosos, aquelas pessoas realmente mais simplórias, que realmente levava isso a sério e tinha essa preocupação, e quando estava morrendo, não ia a Meca, o que que ia acontecer com a alma dele? Aí teve um teólogo muçulmano que falou assim: "Ora, se em seu coração você tem essa vontade de ir a Meca, então você já foi a Meca". Então ele atualizou a mensagem para diminuir essa ansiedade das pessoas que não podem ir, mas a condição é que eles realmente desejem ir à Meca com a força do seu coração, e o que impede realmente é a necessidade, financeira, ou seja, algo realmente que seja impeditivo, né. E a centralidade da mensagem de Jesus é esse amor ao próximo. Agora, como que eu vou amar o próximo? Aí é que está a questão, fundamental, certo? Alguma coisa que vocês queiram colocar? Eu vou parar a gravação. A questão do batismo, Nelson, não são só os evangélicos que exigem, não. As igrejas ortodoxas também exigem que a gente se batize de novo. Né, então Uhum. continuou. Mas alguém deseja falar aí alguma coisa? Eu vou parar aqui então